Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Srs. Ministros também, presentes neste debate. E realmente o Sr. Primeiro-Ministro traz aqui a questão da agenda estratégica para o próximo ciclo institucional e o quão importante é para realmente Portugal estar na linha da frente desses grandes desafios, na resposta a esses desafios. Mas o sucesso dessa agenda depende bastante também dos próprios protagonistas e do equilíbrio a qual se chega na distribuição desses protagonistas dos cargos de topo. E por isso é que também o ponto de ordem do dia número 1 deste próximo Conselho Europeu são precisamente as nomeações para o próximo ciclo institucional. E o PSD já teve a oportunidade de o dizer aqui no plenário, tal não pode ser só mais uma guerra de cadeiras entre as famílias partidárias. É preciso sair das trincheiras, porque o que está em causa efetivamente é a estabilidade e a visão para o futuro da União, e isso deveria de imperar também nas negociações. E por isso é que gostaria de sublinhar a palavra institucional deste ponto da ordem do dia. Isto porque ainda ontem o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou: nós somos todos institucionais. Mas eu pergunto, contudo, onde está esse suposto institucionalismo do vosso governo, quando, segundos antes, o Sr. Ministro dizia que o seu maior desejo era, e cito, uma mudança da paisagem político-institucional da União Europeia, aludindo a um suposto monocromatismo do PPE. Aliás, também o Sr. Primeiro-Ministro, também logo depois das eleições europeias, já tinha ensaiado precisamente esse grande desejo primordial, que o que mais interessa aqui é retirar o PPE de certos cargos. Sr. Primeiro-Ministro, é importante recordar alguns factos. No anterior exercício de distribuição dos altos cargos, em 2014, não houve nenhum monopólio do PPE. Presidente da Comissão, Presidente do Conselho Europeu, sim, eram do PPE, mas, na altura, o Presidente do Parlamento Europeu, a alta representante da política externa e o Presidente do Eurogrupo foram todos socialistas europeus. Portanto, houve diversidade com o processo de Spitzenkandidat e, nesta altura, o que era importante, e evidentemente com um Parlamento ainda mais fragmentado, ainda mais profunda, deverá ser essa diversidade. Portanto, hoje não é tempo para obsessões partidárias, é tempo de diálogo entre todas as forças políticas europeias. Logo depois do tiro de partida destas negociações, a 28 de maio, o PSD também teve a oportunidade de elencar aqui neste hemiciclo quais é que são o caderno de encargos para estas nomeações na perspectiva do interesse nacional. Relembrando que o chefe de governo português representa precisamente esses interesses, apesar do PS frequentemente só relevar a sua função do Sr. Primeiro-Ministro como negociador em nome da família socialista. E é por isso que relembramos que nós queremos líderes de topo que sejam campeões da política de coesão, que lutem contra as assimetrias regionais na Europa, que não aceitam o corte de 7% para um país como Portugal, enquanto a Espanha ganharia 5%, a Itália 6%, Finlândia 5%. Que negociação de fundos é esta em que a política de coesão beneficia países mais ricos e desenvolvidos e penaliza Portugal? Nós queremos líderes de topo que percebam a natureza da aplicação dos fundos da política agrícola comum em Portugal. E no âmbito da política externa da União, queremos uma União que não vacile na defesa da democracia a nível internacional e que não hesite no cinzentismo. Sr. Primeiro-Ministro, nós queremos também líderes de topo que contribuam proativamente para a resposta europeia às alterações climáticas que assolam o nosso planeta. E não esquecer também que saibam defender os interesses dos cidadãos na conclusão do processo do Brexit. Tempus fugit, Sr. Primeiro-Ministro. A propósito do Brexit, o Sr. Primeiro-Ministro, nós lançamos hoje aqui um apelo urgentíssimo a que Portugal contribua proativamente para a resolução positiva e célere das negociações neste Conselho Europeu, pois qualquer impasse negocial para além de julho no campo da União pode ser extremamente prejudicial
para o posicionamento do Bloco a 27 no contexto da iminente mudança de Primeiro-Ministro no Reino Unido. Ficar nas trincheiras partidárias, em vez de colaborar para uma solução boa e rápida, seria desastroso também para os 400 mil portugueses que residem no Reino Unido. Isto sim, Sr. Primeiro-Ministro, é ser institucionalista. Esse deveria de ser o interesse primordial do governo português. Sr. Primeiro-Ministro, o outro assunto que nos traz hoje a este debate é precisamente as recomendações da Comissão para Portugal. Em fevereiro, a Comissão concluiu que 13 Estados-membros apresentavam desequilíbrios económicos, incluindo Portugal. E, na verdade, os portugueses revêem-se também nessas recomendações, quando experienciam pela primeira mão o caos nos transportes públicos, quando vivem diretamente as consequências da degradação do SNS, quando parcelas do território são esquecidos pelo Estado Central. Mas parece que só o Governo não reconhece estas recomendações e gostaria de relembrar a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros na última audição regimental, quando classificou estas recomendações, e cito, como uma autêntica ladainha, porque depois todos os anos seria a mesma coisa, acrescentando que o próprio Comissário já disse para, e cito novamente, desvalorizar as próprias recomendações. Disse que é preciso olhar para os programas nacionais de reforma, traduzi-los nos instrumentos financeiros comunitários. Aí concordamos, mas nunca se pode excluir a própria responsabilidade nacional da governação nacional para a constatação dessas recomendações. E por isso o Sr. Primeiro-Ministro tem aqui uma oportunidade para responder claramente sobre as próprias recomendações. Isso sim é também ser institucionalista. E por fim, termino já, só fazendo aqui uma pergunta sobre a questão do instrumento orçamental para a convergência e competitividade da zona euro, que realmente é um aspecto muito longe do orçamento para a zona euro. Acaba por ser, na verdade, um apêndice do próximo quadro financeiro plurianual e falta o essencial, Sr. Primeiro-Ministro, o essencial, que é um plano de estabilização macroeconómica. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, quando podemos esperar um desbloqueio de certos travões de outros governos de várias cores partidárias para criar um verdadeiro orçamento para a zona euro. Obrigada. Muito obrigado, Sra.